O telefone toca. O som, familiar e mecânico, rompe o silêncio frio da central de emergência. Era apenas mais uma chamada, uma entre tantas outras que vinham durante a noite. O atendente ajusta os fones de ouvido, respira fundo e atende com a voz profissionalmente treinada para manter a calma. Emergência, qual a sua urgência? Por um momento, há apenas estática do outro lado da linha. Um chiado estranho, como se o vento sussurrasse entre as frequências da chamada. Então, uma respiração trêmula. E, logo depois, uma voz. Uma voz feminina. Desesperada. Ele está aqui. Ele me encontrou. Pelo amor de Deus, me ajude. O atendente, já acostumado com pânicos e crises, endireita a postura. Senhora, onde você está? O que está acontecendo? Ele tem uma faca. Está dentro da minha casa. Eu estou me escondendo, mas acho que ele sabe onde eu estou. O atendente digita rapidamente, tentando rastrear a origem da ligação. Mas a tela mostra algo que o faz franzir a testa. O número da chamada está vazio. Sem código de área. Sem identificação. Sem origem. Senhora, preciso que me diga seu endereço. Vamos enviar ajuda imediatamente. O som do outro lado da linha se intensifica. Passos abafados. O choro contido de alguém tentando não ser ouvido. E então, um ruído alto. Algo caindo. E um grito. A mulher do outro lado da linha solta um grito horrorizado, o som de puro pânico se misturando ao chiado da ligação. Depois, um baque seco. Silêncio. O atendente congela. Senhora? Nenhuma resposta. Alô? A senhora está aí? O atendente olha para a tela. O tempo da chamada continua correndo. A ligação não foi encerrada. Ele engole em seco. Está acostumado a chamadas que terminam abruptamente, a silêncios angustiantes, mas há algo errado. Ele pode sentir. Então, a respiração retorna. Um som arrastado, irregular. E a voz volta. Mas agora, não é mais da mulher. É uma voz grave. Fria. Você está ouvindo? O atendente sente um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você? Do outro lado, apenas um riso fraco, quase um sussurro. Não desligue. E a linha continua aberta. A madrugada na central de emergência era sempre um teste de resistência. O cansaço acumulado pesava nos ombros, mas o atendente já estava acostumado. Noites intermináveis, vozes aflitas, pedidos de socorro. Tudo se misturava em um ciclo repetitivo e exaustivo. No grande salão iluminado por lâmpadas fluorescentes, outras estações estavam ocupadas com chamadas semelhantes. Algumas urgências médicas, acidentes de trânsito, brigas de bar. Situações que seguiam um protocolo quase mecânico. O atendente sabia como lidar com elas. Mas aquela ligação, aquela era diferente. Ele apertou os fones de ouvido com mais força, tentando ignorar o arrepio persistente que percorria sua nuca. A tela do computador à sua frente continuava mostrando o impossível. A ligação estava ativa, mas não havia origem. Isso só pode ser um problema técnico, ele murmurou para si mesmo. Mesmo assim, seu instinto lhe dizia outra coisa. Seu nome era Rafael. 34 anos. 4 anos naquele trabalho. Experiente o suficiente para manter a calma diante do desespero alheio, mas ainda humano para sentir o impacto de certas chamadas. E aquela ligação estava errada. O tempo da chamada seguia correndo. Ele olhou ao redor, observando seus colegas concentrados em suas próprias conversas. Nenhum deles parecia notar que ele estava parado, imóvel, ouvindo uma linha onde o silêncio era mais pesado do que qualquer grito. Ele respirou fundo e tentou novamente. Quem está na linha? Nenhuma resposta. Apenas o ruído abafado de algo que poderia ser vento. Ou uma respiração distante. A tela do computador piscou por um instante. Um leve estalo no fone. Algo mudou. Então, um som surgiu. Passos. Passos lentos, arrastados, ecoando na linha como se alguém andasse por um chão de madeira antiga. Rafael sentiu sua pulsação acelerar. Isso não fazia sentido. Ele já lidou com chamadas interrompidas, vozes distorcidas, pessoas passando trotes. Mas aquilo parecia real. Preciso que você diga onde está, ele insistiu, mantendo a voz firme. O som dos passos parou. E, então, a voz voltou. Você ainda está ouvindo? Era a mesma voz grave de antes. Baixa, quase sussurrada, carregada de algo que Rafael não conseguia definir. Ele se ajeitou na cadeira, o suor frio surgindo em sua testa. Sim, estou ouvindo. Quem é você? Silêncio.
Apenas o barulho da linha aberta, a respiração baixa do outro lado. Então, bem no fundo, quase imperceptível, um som. Um arrastar de algo pesado. E, depois, um som molhado. Como se algo estivesse sendo cortado. Rafael sentiu a bile subir a garganta. Onde você está? Dessa vez, a voz riu. Um riso fraco, arranhado. Você não pode me encontrar. A tela do computador piscou novamente. Por um breve instante, um endereço surgiu no sistema. Rafael arregalou os olhos ao ler. Era a localização da central de emergência. Ele sentiu um arrepio profundo, como se algo estivesse muito próximo. E, então, a voz sussurrou, tão perto que parecia estar dentro de seus próprios fones de ouvido. Mas eu posso encontrar você. A ligação não caiu. Ela nunca caía. Rafael não conseguia desviar os olhos da tela. O endereço da central de emergência piscou por um instante antes de desaparecer, como se nunca tivesse estado lá. Mas ele viu. Ele tinha certeza disso. A linha ainda estava aberta. O tempo da chamada continuava correndo, e a respiração do outro lado permanecia constante. Ele tentou manter a compostura. Preciso que você me diga onde está, insistiu, a voz saindo um pouco mais trêmula do que gostaria. Nenhuma resposta. Apenas o mesmo som abafado ao fundo. Então, um novo ruído. Um estalo. Depois, outro. Parecia madeira se partindo, como se alguém estivesse forçando uma porta antiga. Rafael sentiu os músculos do ombro enrijecerem. Ele olhou ao redor mais uma vez. Seus colegas continuavam atendendo chamadas normalmente. Nenhum deles parecia perceber que algo estava errado. Ele engoliu em seco. Está em perigo? Perguntou, tentando voltar ao protocolo padrão. A resposta veio lenta. Eu estava. Silêncio. Depois, um ruído baixo, algo arranhando uma superfície dura. Mas agora é tarde demais. Rafael sentiu um arrepio subir pela coluna. O que quer dizer com isso? A linha ficou muda por um longo instante. Então, um som novo. Um ruído metálico, um tinido oco, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. E, em seguida, um sussurro. Você ainda está me ouvindo? A mesma frase. A mesma entonação. Como um eco distorcido do que já havia sido dito antes. Rafael fechou os olhos por um instante, tentando racionalizar. Isso podia ser um trote. Ou algum tipo de falha no sistema. Algo técnico, explicável. Mas a voz parecia real. E, pior, parecia cada vez mais próxima. Ele puxou o fone para longe do ouvido por um segundo, apenas para garantir que não estava ouvindo algo dentro da própria sala. Mas não havia nada. Apenas o sussurro vindo direto da linha. Quando recolocou o fone, a voz tinha mudado. Não era mais um homem falando. Era outra coisa. Algo distorcido. Algo que não deveria estar ali. Rafael? Ele parou de respirar. O sangue gelou em suas veias. Como sabe meu nome? Perguntou, sentindo o coração martelar no peito. Nenhuma resposta. Apenas o som da linha aberta. Então, passos. Passos que não vinham da chamada. Passos que ecoavam dentro da própria central de emergência. Alguém estava ali. Atrás dele. Rafael virou-se devagar, o coração martelando nos ouvidos. Mas não havia ninguém. A sala permanecia a mesma. Os colegas continuavam trabalhando, imersos em suas próprias chamadas. Ele voltou os olhos para a tela. A ligação ainda estava lá. E, dessa vez, um novo endereço surgiu. Mas não era um endereço qualquer. Era o endereço de sua casa. Rafael sentiu o estômago revirar ao ver aquele endereço piscando na tela. Ele conhecia cada detalhe daquela rua. O portão enferrujado, as paredes descascadas do prédio onde morava sozinho. Mas aquilo não fazia sentido. Como você sabe onde eu moro? Ele perguntou, sem perceber que sua voz havia se elevado. Os poucos colegas que ainda estavam na sala lançaram olhares rápidos em sua direção, mas logo voltaram ao trabalho, como se nada estivesse errado. Na linha, o silêncio era absoluto. Mas Rafael sabia que ainda havia alguém do outro lado. Podia sentir. E então, o som retornou. Primeiro, o chiado familiar, como interferência. Depois, um novo ruído. Algo raspando. Não raspando. Arranhando. Pregos contra madeira, em um movimento contínuo e insistente. Ele segurou o fone com mais força, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. O que você quer? Dessa vez, a resposta veio sem hesitação. Estou aqui. A voz já não era mais humana. Era um som cavernoso, grave,
como se alguém falasse do fundo de um poço. Mas o que realmente fez o sangue de Rafael gelar foi outro detalhe. O som dos arranhões. Agora, eles não vinham mais da chamada. Vinham de dentro da sala. Atrás dele. Lentamente, ele virou o rosto. A sala parecia normal. Mas, na parede ao fundo, algo estava errado. Na pintura branca, haviam marcas. Longas, profundas, como se algo com unhas afiadas tivesse acabado de passar por ali. Rafael se levantou num sobressalto, derrubando a cadeira. Seu peito subia e descia rapidamente, o ar preso nos pulmões. Seus colegas olharam para ele, confusos. "Você está bem?" perguntou um deles, levantando-se de sua estação. Mas Rafael não conseguiu responder. Porque, no fundo da sala, bem onde as marcas na parede terminavam, alguém estava parado. A figura era alta, magra demais para ser normal. Os braços eram longos, quase desproporcionais, e as mãos? As mãos eram erradas. Distorcidas. Com dedos finos e afiados demais para serem humanos. E o pior de tudo, a figura estava imóvel, mas a boca se mexia. Sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Então, o telefone em sua mesa tocou. O mesmo número. A mesma ligação. O tempo da chamada nunca havia sido encerrado. Rafael, tremendo, levou a mão ao fone. E, assim que o colocou no ouvido, ouviu apenas uma coisa. O som da porta de seu apartamento sendo destrancada. O telefone escorregou dos dedos de Rafael e caiu sobre a mesa com um impacto surdo. O som da fechadura destrancando ainda ecoava em sua mente, cada estalo metálico ressoando como um aviso sombrio. Seu apartamento estava a quilômetros dali. Mas, de alguma forma, algo ou alguém estava lá. E havia entrado. O ambiente ao seu redor parecia distorcido. Os sons do escritório tornaram-se abafados, distantes, como se ele estivesse submerso em água. Seus colegas falavam, chamavam seu nome, mas ele não conseguia responder. Na tela do computador, a ligação continuava aberta. Aquela respiração irregular ainda estava ali. E então, um ruído. Algo sendo arrastado no chão de madeira do seu apartamento. Passos. Não de uma pessoa. Algo maior. Algo pesado. O ar no escritório tornou-se sufocante, e Rafael sentiu o estômago revirar de pavor. Cada célula do seu corpo gritava para que ele não ouvisse mais, para que arrancasse aquele fone da orelha e jogasse o telefone longe. Mas ele não conseguia. Então, a voz retornou. Baixa. Sibilante. Próxima demais. Eu avisei que estava aqui. Rafael arregalou os olhos. Dessa vez, não foi através da linha que ele ouviu. A voz vinha de trás dele. Lenta, trêmula, ele virou a cabeça. A figura que antes estava na parede agora estava ao seu lado. Mais alta. Mais distorcida. Os olhos eram negros, sem fundo. E o queixo, antes imóvel, agora se abriu em um sorriso largo e impossível. Antes que Rafael pudesse reagir, o telefone explodiu em estática. E a linha, pela primeira vez naquela noite, caiu. O escritório mergulhou em um silêncio sepulcral. Rafael não se moveu. Seu corpo permaneceu congelado, olhos fixos na tela escura do monitor, onde a ligação finalmente havia sido encerrada. A figura ao seu lado desapareceu. Ou talvez nunca tenha estado ali. Mas as marcas na parede ainda estavam lá. E o telefone, aquele que jamais deveria parar de tocar, agora estava morto. Os colegas de Rafael o rodearam, chamando seu nome, mas ele não conseguia mais ouvi-los. Apenas um pensamento ecoava em sua mente. A ligação só caiu porque algo havia atravessado a linha. E agora, estava solto. Enquanto o relógio marcava 3h33, um novo telefone tocou, em algum outro canto do escritório. Outra chamada. Outro atendente prestes a atender. A linha nunca terminava. A conexão nunca era encerrada. E alguém, em algum lugar, estava prestes a ouvir aquela mesma respiração do outro lado. Talvez, a próxima chamada seja para você. O rádio crepitava com uma estática estranha, quase como um sussurro em meio ao chiado. A voz trêmula do operador do corpo de bombeiros interrompeu o silêncio da noite. Unidade 304, temos uma chamada de emergência. Código vermelho. Prédio abandonado na rua Olovai, número 13. Uma ligação de socorro foi recebida, mas a linha caiu logo em seguida. Nenhuma outra identificação disponível.
O bombeiro Henrique ajeitou o capacete, engolindo em seco. Aquela rua estava deserta há anos. O prédio, uma ruína esquecida, já havia sido palco de lendas urbanas sombrias. Alguns diziam que estava amaldiçoado. Outros, que ninguém saía dali se entrasse após a meia-noite. Mas ordens eram ordens. A viatura cortava a cidade silenciosa, suas luzes refletindo nos becos úmidos. Ao chegar, Henrique sentiu um frio incomum percorrer sua espinha. O prédio era uma silhueta deformada contra a noite, janelas quebradas como órbitas vazias observando a escuridão. O portão de ferro rangeu quando ele o empurrou. Um cheiro de mofo e podridão impregnava o ar, como se décadas de abandono tivessem se condensado ali. Ele subiu os degraus, os passos ecoando pelo corredor vazio. Cada respiração parecia mais pesada. Então, veio o som. Um lamento baixo, distante, como um pedido de ajuda que se arrastava nas paredes descascadas. Henrique puxou a lanterna e avançou, chamando. Aqui é o corpo de bombeiros. Tem alguém aí? O eco devolveu sua voz deformada. Silêncio. Então, de repente, o rádio chiou novamente, mas não era o operador da central. Era a mesma voz trêmula da ligação original, repetindo, num sussurro abafado. Por favor, não me deixe sozinho aqui. O sangue de Henrique gelou. A voz vinha de dentro do prédio. Mas havia algo errado. Algo impossível. Por quê? Ele reconhecia aquela voz. Era a dele. A cidade dormia sob um céu sem estrelas, envolta em um manto denso de névoa que se arrastava pelas ruas desertas. As lâmpadas dos postes piscavam fracamente, como se lutassem para manter a escuridão afastada. Na rua Olovai, número 13, o prédio abandonado se erguia como um monstro esquecido pelo tempo. Suas paredes estavam cobertas de fuligem, e as janelas estilhaçadas pareciam bocas escancaradas num grito silencioso. Henrique, um bombeiro experiente com anos de serviço, já havia atendido inúmeros chamados estranhos ao longo de sua carreira. Mas nada se comparava àquela sensação de desconforto que apertava seu peito naquele momento. Ele não acreditava em fantasmas, tampouco dava ouvidos às histórias contadas entre turnos na corporação. Mas ao segurar a lanterna e encarar a entrada do prédio, uma dúvida incômoda crescia dentro dele. O vento cortante sibilava entre as frestas das janelas quebradas, trazendo consigo um odor rançoso de madeira podre e algo mais, algo metálico e doce, que Henrique conhecia bem demais. Sangue. Ele respirou fundo, tentando afastar os pensamentos irracionais, e avançou. Seus passos ecoavam pelo saguão deserto, onde a poeira acumulada no chão formava padrões indistintos, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Um elevador enferrujado permanecia parado com as portas entreabertas, revelando apenas escuridão no interior. Henrique acionou o rádio novamente, mas só recebeu estática em resposta. O silêncio absoluto ao seu redor era opressor. Então, algo se moveu no andar superior. Um rangido longo e arrastado, como se alguém estivesse empurrando um móvel pesado. Henrique ergueu a lanterna, iluminando a escada carcomida que levava aos andares superiores. Seus dedos apertaram o cabo do machado preso ao seu cinto. A lógica dizia que era apenas uma ilusão acústica, talvez causada pelo vento. Mas seu instinto gritava o contrário. Foi então que ele notou as pegadas na poeira. Pequenos círculos, como marcas de pés descalços. E elas não iam apenas para frente. Elas também voltavam, como se algo ou alguém estivesse indo e vindo do mesmo lugar. Henrique começou a subir as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. O silêncio do prédio parecia vivo, pulsante, como se esperasse por algo. A lanterna tremia em sua mão, lançando sombras distorcidas nas paredes descascadas. No segundo andar, o cheiro de sangue se intensificou. Henrique virou um corredor estreito e se deparou com uma porta semiaberta. Um fio de escuridão escapava por ela, como se sugasse a pouca luz do ambiente. Ele hesitou por um segundo, então empurrou a porta. O quarto estava vazio. O papel de parede desbotado se soltava em tiras, e o chão de madeira estava coberto por uma fina camada de pó. No centro do cômodo, uma cadeira de balanço rangia sozinha, movendo-se lentamente para frente e para trás. Henrique sentiu um arrepio na nuca. Ele iluminou os cantos da sala, buscando alguma explicação lógica, mas nada parecia fora do comum, além do fato de que aquela cadeira estava em movimento sem qualquer corrente de ar aparente. Foi então que ele viu. Na parede oposta, um espelho grande e manchado refletia o quarto, mas algo estava errado. O reflexo não correspondia à realidade. No espelho, a porta estava fechada, e atrás dele, uma sombra se erguia.
Henrique se virou rapidamente, o coração disparado, mas não havia nada ali. Apenas o vazio. Ele voltou a olhar para o espelho, e a sombra agora estava mais próxima. Uma silhueta disforme, alta, com olhos que brilhavam como brasas apagadas. Henrique deu um passo para trás, o rádio chiando em seu cinto. A voz distorcida sussurrou novamente. Você não deveria estar aqui. A cadeira de balanço parou abruptamente. O espelho trincou do centro até as bordas, e a luz da lanterna piscou freneticamente. Algo estava vindo. E não queria que ele saísse dali. 4 Clímax, o momento do terror máximo. O vidro do espelho estourou com um estalo seco, lançando estilhaços por toda a sala. Henrique ergueu os braços instintivamente para se proteger, mas o reflexo permaneceu intacto, como se estivesse separado da realidade. A silhueta dentro do espelho avançou, enquanto o verdadeiro Henrique sentia o ar ao seu redor se tornar pesado, denso, sufocante. Uma força invisível o puxou para trás, como mãos frias arrastando seu corpo. Ele lutou, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A sombra atravessou o espelho estilhaçado e surgiu diante dele, uma figura sem rosto, mas de presença avassaladora. O rádio em seu cinto chiou mais uma vez, e agora a voz era um grito desesperado. Corra! Henrique tentou reagir, mas tudo ao seu redor se retorceu. As paredes pareciam derreter, o chão oscilava como se estivesse afundando, e um buraco negro se abriu sob seus pés. O abismo o chamava. E ele não tinha para onde fugir. Henrique caiu no chão, tentando se segurar em algo, mas suas mãos encontraram apenas o vazio. A escuridão ao redor parecia viva, pulsante, como se tentasse engoli-lo por completo. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo abismo crescente ao seu redor. Quando abriu os olhos novamente, estava de pé no saguão do prédio. O mesmo prédio. A mesma escuridão. Mas algo havia mudado. O rádio em seu cinto chiou mais uma vez. Unidade 304, temos uma chamada de emergência. Código vermelho. Prédio abandonado na rua Olovai, número 13. Uma ligação de socorro foi recebida, mas a linha caiu logo em seguida. Nenhuma outra identificação disponível. Henrique arregalou os olhos. Ele conhecia essa transmissão. Era a mesma que ouvirá antes de entrar no prédio. Ele levou a mão ao capacete, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Então, um som ecoou atrás dele. O ranger de uma cadeira de balanço se movendo sozinha. Ele se virou lentamente. E viu. Sentado na cadeira, coberto por sombras, estava um homem usando o mesmo uniforme que o seu. O mesmo capacete. O mesmo rosto. Era ele. O outro Henrique sorriu, um sorriso gelado e vazio. E então, murmurou. Você não deveria estar aqui. O rádio chiou mais uma vez. E, em um instante, tudo escureceu. 6 Fechamento e call to action. A escuridão consumiu tudo. O prédio, a cidade, o próprio tempo. Henrique não sabia se estava vivo ou morto, se respirava ou se era apenas um eco preso no vazio. Sua consciência flutuava entre vislumbres do passado e sussurros distorcidos. Ele tentou falar, mas sua voz não existia mais. No quartel, a equipe tentou rastrear a última transmissão de Henrique, mas o sinal se perdeu no momento em que ele gritou. Quando os bombeiros chegaram à rua Olovai, número 13, encontraram apenas ruínas cobertas de fuligem. Não havia prédio. Não havia escadas. Nada além de um terreno vazio e esquecido pelo tempo. A única coisa que restou foi o rádio de Henrique, queimado e distorcido, mas ainda chiando levemente. Então, em meio à estática, uma voz trêmula sussurrou. Por favor, não me deixe sozinho aqui. O silêncio da madrugada na central de emergências era interrompido apenas pelo zumbido dos monitores e pelo ocasional estalo do rádio. Daniel, um operador experiente, girava levemente na cadeira, lutando contra o cansaço. O relógio digital no canto da tela marcava 3h13 da manhã, uma hora ingrata, onde o tempo parecia arrastar-se e a escuridão do turno noturno se tornava quase opressiva. Foi então que o telefone tocou. O som estridente ecoou na sala vazia, fazendo Daniel sobressaltar-se. Ele endireitou-se na cadeira e ajustou o fone de ouvido antes de atender, a voz treinada saindo automática. Central de emergências, qual a sua emergência? Por um instante, apenas estática. Um chiado baixo, sutil, que dançava entre os ruídos da linha. Alô? Você pode me ouvir? Insistiu Daniel, franzindo a testa.
Então, veio a resposta. Não era exatamente uma voz. Era algo distorcido, grave e ao mesmo tempo rouco, como se estivesse sendo sussurrado e amplificado por uma frequência errada. Ele está vindo. O arrepio subiu pela nuca de Daniel. Quem está vindo? Você está em perigo? A linha permaneceu em silêncio por um momento. Então, o chiado aumentou, tornando-se um zumbido inquietante. E, no meio dele, outra frase sussurrada, arranhando os ouvidos do operador. Você já ouviu sua própria voz, na escuridão? A conexão caiu. Daniel ficou parado, o fone de ouvido ainda pressionado contra a orelha, sentindo o suor frio se formar em sua testa. Ele olhou para o painel da central, tentando rastrear o número da ligação, mas algo estava errado. A chamada não tinha identificação. Nenhuma localização. Nenhum registro. Era como se nunca tivesse acontecido. A central de emergências operava 24 horas por dia, mas as madrugadas sempre tinham um peso diferente. Havia algo na escuridão profunda da noite que tornava tudo mais lento, pesado e real. O ambiente era frio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de tempos em tempos. O ar-condicionado zunia baixo, misturando-se ao murmúrio das poucas conversas dos operadores que ainda estavam ali. A maior parte das ligações envolvia acidentes de trânsito, denúncias de perturbação do sossego, ocasionalmente, chamados de verdadeiros desastres. Mas nunca nada como aquilo. Daniel, sentado em sua baia, esfregava o rosto com as mãos. O visor de sua tela ainda mostrava o histórico da última chamada, nenhum registro encontrado. Ele era um operador experiente, com 6 anos de serviço naquela central. Já ouvirá de tudo, pedidos de socorro genuínos, trotes idiotas e até mesmo vozes desesperadas que o deixaram acordado à noite. Mas aquele sussurro o incomodava de um jeito diferente. Você já ouviu sua própria voz, na escuridão? A frase grudara em sua mente como um eco. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse um problema técnico? Um defeito na linha? Mas, e o que a voz disse antes? Ele está vindo. Quem? Para onde? Para quem? Olhando ao redor, viu que seus colegas seguiam com suas rotinas, indiferentes àquela chamada estranha. Sentiu uma inquietação crescente no peito. Decidiu verificar o sistema de gravação. O programa deveria arquivar todas as ligações recebidas, mas quando abriu a interface, encontrou apenas uma falha de carregamento. A linha do tempo onde deveria estar o áudio da última ligação estava vazia. Nenhum som, nenhum arquivo. Era impossível. Daniel franziu o senho e pegou o telefone interno, discando para o técnico de TI. A voz do outro lado atendeu com um tom sonolento. Fala, Daniel. Problema? Meu sistema tá bugado. Acabei de atender uma ligação, mas ela não ficou registrada. Houve uma pausa. Cara, você tem certeza? Não tem nenhuma ligação registrada no seu terminal desde... O técnico parou, como se estivesse verificando algo, desde 2h45. Daniel sentiu um frio no estômago. Ele tinha certeza que atendeu a chamada. Ouviu a voz. Mas, segundo o sistema, ela nunca existiu. A sensação de algo invisível rastejando pela sua pele ficou ainda pior. Então, o telefone tocou de novo. O telefone tocava de novo. Daniel hesitou por um instante antes de atender. Algo dentro dele gritava para não fazer isso, mas ele era um profissional. Era só mais uma ligação. Central de emergências, qual a sua emergência? O silêncio do outro lado durou um pouco mais dessa vez. O operador ficou atento, esperando qualquer som. Sua respiração estava mais pesada, e seu coração batia forte no peito. Então, veio o chiado. Baixo, arrastado, como se a ligação estivesse vindo de um lugar onde a comunicação não deveria existir. Você atendeu? A voz sussurrou. Daniel sentiu os pelos de seus braços se eriçarem. Quem está falando? Você já viu quem te observa, quando acha que está sozinho? Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Isso é um trote? Um ruído estranho atravessou a linha, um som quase como uma risada abafada, mas desumana, dissonante, errada. Então, algo mudou no áudio. Daniel ouviu sua própria voz. Alô? Você pode me ouvir? Era ele. A gravação da chamada anterior. Quem está vindo? Você está em perigo? Sua própria voz repetiu. O coração de Daniel disparou. Isso não fazia sentido. Como alguém poderia estar reproduzindo sua conversa? A ligação anterior nem sequer estava registrada no sistema. Eu avisei, a voz murmurou, e o telefone ficou mudo.
Daniel retirou o fone de ouvido bruscamente, sentindo a respiração ofegante. Ele olhou ao redor, esperando que algum dos colegas tivesse percebido sua expressão tensa, mas todos pareciam alheios àquilo. Como se nada tivesse acontecido. Com mãos trêmulas, tentou acessar o sistema novamente. Nada. Nenhuma entrada de chamada. Nenhum registro. Sentiu uma pontada na têmpora. Precisava de uma pausa. Levantou-se da cadeira e caminhou até o corredor, onde as luzes eram um pouco mais fracas. Encostou-se na parede e esfregou os olhos. Talvez estivesse cansado demais. Talvez estivesse ouvindo coisas. Mas então, no reflexo do vidro ao lado, ele viu algo que não deveria estar ali. Uma silhueta escura, parada atrás dele. Daniel virou-se bruscamente. Nada. O corredor estava vazio. Apenas o zumbido das lâmpadas e o som distante dos teclados na sala de operação. Mas ele sentiu. Por uma fração de segundo, ele teve certeza que algo estava ali. Observando. Esperando. A sensação de estar sendo vigiado não passou. De volta à sua mesa, viu que o sistema piscava com uma nova notificação. Uma mensagem de voz havia sido recebida. Mas não era uma mensagem comum. O arquivo não tinha remetente. Não tinha horário. E seu nome estava no título. Daniel, ouça. Daniel encarou a tela, o cursor piscando ao lado do arquivo intitulado Daniel, ouça. Ele não queria abrir. Tudo em seu instinto dizia para não fazer isso. Mas sua mão, trêmula, moveu o mouse e clicou no arquivo. O áudio começou. A princípio, só havia estática, intercalada por estalos esparsos, como madeira se partindo no escuro. Então, uma respiração. Pesada. Irregular. Não era dele. Um murmúrio tomou forma no fundo da gravação. Palavras distorcidas, embaralhadas, como se fossem faladas ao contrário. Daniel aumentou o volume, tentando distinguir algo. Então, o som parou. Silêncio absoluto. Até que ele ouviu sua própria voz. Central de emergências, qual a sua emergência? Era a sua gravação. Ele já esperava isso. Mas dessa vez, havia algo a mais. No fundo do áudio, um ruído lento e profundo começou a crescer. Um som orgânico, molhado, como algo se movendo no escuro. E então, a voz. Está atrás de você. Daniel congelou. Sentiu o ar da sala se tornar denso, pesado, sufocante. Cada instinto em seu corpo gritava para não olhar para trás. Mas ele olhou. E viu. Uma figura grotesca emergia da sombra ao lado de sua mesa. Alta e deformada, o corpo coberto por uma pele enrugada e escura, como carne apodrecida. O rosto era um borrão de escuridão, sem feições, sem olhos, apenas um vazio que parecia sugar toda a luz ao redor. E então, ele ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro de sua cabeça. A voz. Eu já estou aqui. O monitor piscou freneticamente. O rádio da central emitiu chiados altos e sem padrão. As luzes tremularam. O ar ficou frio como um túmulo. Daniel tentou gritar, mas sua voz morreu antes de sair. A criatura avançou. A sala de operações tremia. As luzes piscavam em padrões erráticos, e os monitores exibiam apenas estática e símbolos sem sentido. Daniel estava paralisado. A criatura pairava sobre ele, uma sombra distorcida de algo que jamais deveria existir. Não emitia som algum além do zumbido da estática, mas sua presença era esmagadora. O tempo parecia desacelerar. Daniel piscou, e num instante, estava em outro lugar. O silêncio era absoluto. A sala de operações desaparecera. Agora, ele estava sentado diante de um telefone, mas não o reconhecia. O aparelho era antigo, preto, com um disco giratório empoeirado. Ao redor dele, apenas um espaço vazio e escuro. O telefone tocou. A campainha soou baixa e distorcida, como se viesse debaixo d'água. Daniel não queria atender, mas sabia que não tinha escolha. Com mãos trêmulas, levantou o fone. Central de emergências, qual a sua emergência? Uma respiração profunda veio do outro lado. E então, sua própria voz. Você já ouviu sua voz, na escuridão? Daniel abriu a boca para responder, mas o mundo desmoronou ao seu redor. De repente, ele estava de volta à central. Os monitores voltaram ao normal. Os ruídos cessaram. Nenhuma criatura. Nenhuma sombra. Mas algo estava diferente. Seus colegas estavam ali, como se nada tivesse acontecido. Eles riam, conversavam, atendiam ligações. Mas ninguém olhava para ele. Daniel tentou falar. Chamou pelo técnico,
pela supervisora. Ninguém reagiu. Ele tocou o ombro de um colega. Sua mão passou através do corpo dele, como se não estivesse ali. O telefone de sua mesa tocou. Ele atendeu, com o peito apertado pelo pânico. Central de emergências, qual a sua emergência? Silêncio. Então, a voz. Pronto para atender a próxima ligação, Daniel? E a linha caiu. O telefone continuou tocando. Daniel sentou-se lentamente, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo em respirações curtas e frenéticas. Ele tentou negar. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo não era real. Mas ele sabia. Ele sentia. Agora, ele era apenas uma sombra entre os operadores. Preso. Invisível. Um eco dentro da central. O telefone tocou mais uma vez. E, dessa vez, ele atendeu sem hesitar. Central de emergências, qual a sua emergência? A tela escureceu. E, do outro lado da linha, alguém começou a sussurrar. Se gostou dessa história, deixe seu like e comente abaixo o que achou. Já recebeu alguma ligação estranha? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sombrias como essa. A próxima pode ser ainda mais assustadora.